Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, então é uma alegria estarmos aqui hoje gravando esse nosso último vídeo, né? Depois da gente percorrer por todo o caminho aí, né? Refletindo um pouco sobre a Humanae Vitae, né? A vivência da paternidade, a encíclica então do nosso querido Papa Paulo VI. Hoje então a gente vai apresentar para vocês uma maneira prática de vivenciarmos, né? Tudo isso que Deus quer para cada um de nós. Para aqueles que não conhecem, essa é a Renata, né, minha esposa. Na nossa descrição aí está Luiz e Renata, mas acabei gravando todos sozinhos, né, mas após uma conversa com Renata, até por causa do tempo, o raciocínio ficava mais prático, mais fácil de uma só pessoa gravando. Mas hoje, como nós vamos falar do método que nós dois vivenciamos, né, então achei interessante que ela também estivesse e ela vai explicar então um pouco do funcionamento do método para vocês. Bom, então depois a gente percorrer essa reflexão, né, de como vivenciar esse propósito de Deus para cada um de nós no matrimônio, hoje então nós vamos apresentar essa maneira prática de viver a nossa paternidade responsável. O método de ovulação Billings, né, é um desses métodos naturais e é o que nós vamos apresentar para vocês. Ele não é um método da igreja, é um método científico, né? Mas é um método que é confiável, né? Porque ele tem as suas pesquisas, toda a sua confirmação científica, mas é um método então que a igreja orienta os seus casais a vivenciar a paternidade natural de forma de acordo ali com o projeto de Deus para cada um de nós. Então, como eu disse, né, é um método científico que foi descoberto então na década de 60, a partir de uma solicitação de um frei católico, Frei Maurice, preocupado, né, com o advento aí das pílulas, de toda essa revolução sexual aí dos anos 60. Então ele solicitou a um médico, Dr. John Billings, né, que estudasse e descobrisse uma maneira natural dos casais católicos viver a sua paternidade responsável. E aí, após um pouco de resistência, então ele resolveu estudar e aí então ele acabou a partir dali dedicando toda a sua vida, né? E claro, aí foram chegando outros médicos agregando então toda essa questão das pesquisas. E então o método tem o nome por causa do casal, né, Billings, que é o Dr. John Billings e a doutora Evelyn Billings, que estudaram e se dedicaram aí, então a partir aí da década de 60 toda a sua vida, né? Temos algumas fotos deles aí com o Papa João Paulo II, com o Papa Bento XVI, né? Então ele estava ali próximo da igreja, fizeram parte aí, né, do núcleo que planejava então a vivência sexual dos casais católicos. Bom, então a partir dessa descoberta, né, começou-se a divulgar esse método. E aí, como que esse método funciona? Para a gente ter uma ideia rápida, né, e muito objetiva de como funciona, então nós vamos colocar para vocês aí uma foto, né, uma imagem, né, do aparelho reprodutor feminino, para que, né, à medida que eu for falando, né, os homens aí principalmente, né, que não tem ainda, né, na memória todo o aparelho reprodutor feminino, vai entendendo o que eu estou falando, né, para não ficar uma coisa muito no ar. Bom, como então vivenciar o método? Então, apresentando o aparelho reprodutor feminino, nós temos aí na parte mais externa, né, de baixo para cima, nós temos então a vulva, né? A vulva é então essa parte externa. A maioria das vezes a gente acha que a parte externa é a vagina, e não, a vagina, como vocês podem perceber, está um pouco mais internamente, né, no aparelho reprodutor. Então, logo depois da vulva, nós vamos ter aí as bolsas de Shaw, que tem a sua função aí de proteção da vagina, né, de começar a liquidificar um tampão que fica aí nessa passagem da sepse, que nós vamos falar um pouquinho mais. Então, ele tem essa função aí de proteção, né, dessa área vaginal. Depois, então, nós temos a vagina, e aí, então, logo acima nós temos a cérvix, que, como vocês podem perceber, é um canal, né, e ora esse canal vai estar fechado, ora esse canal vai estar aberto. Claro, ele estando aberto, há a possibilidade de passagem de alguma coisa, seja espermatozoide ou seja sangue, né? Se o canal está fechado, então não vai ter nenhuma passagem de nada, nem de espermatozoide, nem de sangue. Então, e aí então a gente tem o restante do aparelho reprodutor feminino, né? Óvulo, ovários, trompas, então não dá tempo aqui da gente ficar, mas o principal
é a vulva e a cervix, aonde acontece toda a dinâmica, né, da vivência do MOB, porque nesses dois locais a mulher vai sentir as suas sensações, vai então estar percebendo ali, né, a sua mudança, o seu período de fertilidade, o seu período de infertilidade. Então, como eu falei, ali na cervix, como você pode perceber, é um canal, e aí, ora, esse canal vai estar fechado, ora vai estar aberto, como eu falei. Se ele está aberto, é um momento de provável fertilidade. Se ele está fechado, é um momento, então, de infertilidade. E aí, cada momento desse, a mulher vai perceber algumas sensações, que aí, então, Renata vai explicar para vocês agora que sensações são essas e como, né, fazer para ir registrando essas sensações e percebermos, então, o período de fertilidade e de infertilidade da mulher. Então, nós mulheres temos alguns tipos de sensações na nossa vulva. Temos a sensação seca, a sensação úmida, molhada e escorregadia, que normalmente é a sensação mais fértil que nós temos, tá? A sensação úmida como seca, elas podem ser inférteis, e a sensação úmida, ela também já pode ser um sinal de fertilidade, tá? Nosso ciclo menstrual, ele tem um início no primeiro dia da nossa menstruação até o último dia antes de vir a nossa próxima menstruação. E nós, mulheres, podemos ter alguns tipos de ciclo. O primeiro tipo é o ciclo curto, em que a mulher sai da menstruação, já entra num período fértil e depois vem para um período infértil. O ciclo médio, que aí, período de menstruação, um período infértil, a sensação fértil e outro período infértil. E o ciclo longo é quando essa parte aqui infértil, ela fica bem extensa, bem longa, tá? Que normalmente é quem está amamentando, numa menopausa, saindo de um anticontraceptivo. Então, rapidamente, né, sem muito detalhe, então aqui dá para vocês perceberem, claro que tem muito mais informação, né, para o casal então compreender tudo isso, mas como eu falei, o nosso objetivo aqui é apenas apresentar, né, a existência desse método. Então, e aí como fazer isso? Como o casal vai descobrir e vai receber todas essas informações? Através de um casal instrutor, né? É preciso que o casal usuário do método Bines tenha as suas anotações, né, tenha esse casal instrutor para que passe todas essas informações, né, com segurança, para que o casal não faça um método Bines falso, né, e aí, aliás, não existe isso, né, um método Bines falso, existe alguém que faz um método errado e que diz que é o método Bines. E aí depois, então, vem uma gestação, se tiver espaço no bebê, e aí culpa o método. Então, é preciso que tenha um casal instrutor para acompanhar os casais a aprender o método natural. Essas anotações são feitas diariamente em um gráfico, em que o casal instrutor vai dar para o casal usuário. Então, você precisa estar com um instrutor para compreender como preencher esse gráfico. E nós temos que fazer as anotações diariamente. Não adianta ficar contando dia, mas porque no último ciclo eu fiquei 3 dias infértil e 10... Não adianta. É dia a dia. Porque o que acontece, né? Talvez, como cada ser humano é diferente do outro, né? Então é importante essa colocação que Renata está fazendo, porque às vezes a mulher fala assim, eu não posso vivenciar o método porque eu sou irregular. Isso não existe para o método natural Bines. Por quê? Como Renata disse, né, é uma anotação diária, você vai perceber as suas sensações diariamente, vai anotar nesse gráfico, e aí, de acordo com aquela sensação que você trouxer para o instrutor, nós vamos te informar se aquela sensação é de fertilidade ou é de infertilidade. Se é de fertilidade, vai ter as regras para aplicar naquele período.
Se é de infertilidade, vai ter a regra para ser aplicada naquele período. Então, é muito simples a compreensão do método. O seu próprio corpo vai te informar, né? O Dr. John Billis, ele dizia o seguinte, né, que a mulher conhece o seu ápice tão certo como o rostinho do seu bebê. Então, o ápice vai ser percebido. Talvez no início vai ser um pouco mais difícil, porque as mulheres não crescem, né, observando a sensação que ela está sentindo na vulva. Mas a partir do momento que ela começar a fazer essa observação, com o apoio do esposo, né, é muito interessante a gente ressaltar que esse método é um método que o casal vivencia, né, porque todos os outros métodos quem vai vivenciar é a mulher que vai tomar o remédio, é a mulher que vai colocar o DIU, né, enfim, tudo isso é a mulher. E se acontecer alguma coisa, a culpa é da mulher, né? No método de ovulação Billis, não. O método é vivenciado pelo casal, né? Vai ajudar na harmonia do casal, vai ajudar a compreender e perceber a saúde reprodutiva do casal, né? Então tem uma série de vantagens. E aí também, né, nesse apoio do esposo, né, isso vai melhorar o relacionamento do casal. Isso vai dar segurança para a mulher, né, porque nós homens somos muito práticos e objetivos. A mulher não, a mulher já é mais, né, é próprio da mulher que ela já tenha mais cuidado, mais cautela. E aí então essa segurança, essa objetividade do esposo vai ajudar em muito a compreensão do método, né? Tanto que é ele quem vai preencher o gráfico, né? A gente até brinca que o homem do casal que usa o método Billis, ele é um pornográfico, né? Porque ele vai colocar no gráfico as sensações da mulher e junto com ela eles vão dizer, olha, né, nós estamos no período de fertilidade, estamos prontos para ter mais um bebê ou para ter o nosso primeiro bebê, então vamos ter a relação. Olha que beleza, né? Tem a possibilidade de juntos estabelecerem essa possibilidade de gestação, de geração de mais uma vida. Então, isso é que vai fazer a diferença nesse método natural. E quando nós usamos um método de barreira, nós estamos dizendo, olha, esse vai nascer, esse não vai nascer. E quando nós usamos o método natural, nós estamos tendo a relação e estamos completamente abertos à vida, porque, na verdade, quem vai decidir é Deus, né? Porque o canal da cervix vai estar aberto, pode ter a passagem de espermatozoide, pode acontecer a fecundação e pode acontecer a gestação, né? Não necessariamente porque a mulher está no período fértil vai acontecer a gestação, né? Então, quem vai decidir é Deus, quando nós usamos um método natural. Quando nós usamos o método, né, de barreira, como a gente chama, então nós mesmos vamos estar deliberando, né, quem é que vai nascer. Bom, como eu falei, o nosso tempo é muito curto, não dá tempo da gente ficar explicando, né, mais coisas, mas como eu disse, né, fica aí então primeiramente o meu agradecimento, né, a tantas pessoas que compartilharam, que mandaram comentário, né, que tive a oportunidade de conversar e que estava gostando, que estava aprendendo muito com esse conteúdo que foi passado, né. É um conteúdo extremamente importante para a vivência da sexualidade, de acordo com a vontade de Deus, né, de acordo com aquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós. Então, muito obrigado, né? Fico muito feliz de ter tido aí centenas de compartilhamento, né? Muita gente compartilhando de outros estados. Então, isso muito nos fez com que a gente se dedicasse melhor para a geração desses conteúdos. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Se você se interessou em conhecer mais o método, nós vamos deixar aí, né, no vídeo, né, o Facebook, o e-mail, né? Nós somos aqui a página, né, da Semplafan, que é quem, né, coordena, porque nós não estamos sozinhos no mundo, né? Tem toda uma estrutura, né? Nós estamos ligados à Arquidiocese de Niterói pelo Nuplafan. O Nuplafan está ligado à Semplafan, que fica em São Paulo, e a Semplafan, por sua vez, está ligada ao OB Internacional, que fica na Austrália. Então, nós estamos sendo, né, vigiados e fiscalizados por um grupo de pessoas, por médicos, né? Então, nós não estamos sozinhos,
Então, agradecemos e fica aí, né, o nosso contato. Para aqueles que nos conhecem, somos aqui da Matriz de São Gonçalo, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso contato vocês podem conseguir pela paróquia também, sem nenhum problema, né? E espero de coração que tenha sido de bom proveito para todos, que tenha, né, que vocês também tenham crescido conosco, porque toda vez que nós divulgamos alguma coisa, nós também crescemos. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, né? Compartilhe, né? Continue acompanhando, né, todo esse material que está sendo divulgado pelo canal Voz do Amarante, porque juntos nós crescemos e juntos nós alcançaremos a santidade. Muito obrigado, fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.